Olá, meus alunos, tudo bem? A gente vai falar agora sobre execução provisória da sentença. Porque a sentença, ela pode ser executada provisoriamente. Quando eu digo isso, eu estou me referindo àquela sentença que ainda não transitou em julgado. Nossa, mas como assim não transitou em julgado e eu já posso executar? E se mudar, e se na instância superior entender que aquele direito não é da forma que foi determinado, né, na instância inferior, como é que fica? Pois é, o legislador pensou nisso. É tanto que o procedimento da execução de sentença, ele tem algumas peculiaridades. A gente pode pensar que o legislador, ele inseriu essas diferenças, essas peculiaridades aí no cumprimento provisório de sentença, justamente levando em consideração que a sentença, ela de fato pode vir a ser mudada, já que não transitou em julgado, né? Então, só que por que ela pode ser executada? Por que então não esperar? Muitas vezes a espera pode causar mais prejuízo do que se for adiantado aí o bem da vida. Com as cautelas que são possíveis, a gente minimiza o dano daquele que possa vir a sofrer uma execução provisória de sentença e depois essa sentença ser modificada. Então vamos entender um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui minha imagem para vocês. E aí a gente vai começar a ver a execução provisória de sentença. Olha só. Ocorre quando o título judicial está sujeito a recurso que não possui efeito suspensivo. Então, esse título judicial não transitou em julgado, ainda está pendendo recurso, mas esse recurso não tem a capacidade de suspender os efeitos da sentença. Esse recurso ele foi recebido tão somente no efeito devolutivo. Olha, um recurso que a lei expressamente prevê que seja recebido no duplo efeito, né, no devolutivo e no suspensivo, é o recurso de apelação. Mas até a apelação tem ressalvas de que não será recebida no efeito devolutivo, em algumas situações. Então, em regra, os recursos, eles têm a previsão legal de qual é o efeito que serão recebidos, né? A apelação ela tem o duplo efeito, mas tem vários recursos, como os recursos extraordinários, por exemplo. Os recursos extraordinários eles têm previsão legal de recebimento de efeito suspensivo. Mas quer dizer que eu sempre poderei executar uma sentença se a segunda instância confirmá-la, ou se a segunda instância modificá-la, né, gerando aí a sucumbência para uma das partes, se pender um recurso extraordinário, né? Os recursos extraordinários são os recursos que são apresentados para as instâncias extraordinárias, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Bom, a resposta é não. Por quê? Por que não? Porque até os recursos extraordinários que não têm a previsão legal do recebimento obrigatório pelo duplo efeito, o relator pode atribuir o efeito suspensivo a esse recurso, tá? Por quê? Porque sempre que for demonstrado que aquela execução provisória de sentença pode causar dano, se o relator ele for convencido disso, os elementos apresentados eles forem bem convincentes, são elementos bem concretos, são elementos que de fato demonstram que a execução provisória da sentença ela pode, caso ocorra, ser de situação irreversível, né? Aí o relator ele pode atribuir aí um efeito suspensivo, mesmo que não haja a previsão legal de recebimento do recurso, daquele dito recurso. Ficou claro? Eu confesso que nessas horas eu sinto falta de ver a expressão do rosto aí de vocês para poder saber se isso ficou claro ou não, porque eu já noto, sabia? Às vezes eu estou dando aula assim, aí eu olho para o aluno e eu noto no semblante do aluno que ele não entendeu. Aí
Eu repito ou deixo mais claro? Agora eu não vou ter como saber, né? Então, por favor, se vocês tiverem dúvidas, já sabem, né? Tem que mandar para mim essas dúvidas. Mas o que eu quero dizer é que os recursos eles sempre poderão ser recebidos no efeito suspensivo e assim ser um obstáculo, né, para a execução provisória da sentença, desde que estejam preenchidos os requisitos de possibilidade de dano, né, e de reversibilidade. Tá bom? Então vamos lá. Se eu estou falando de execução provisória da sentença, eu tenho que ter algumas garantias de que isso não gere dano, já que eu não tenho ainda um título definido daquela obrigação, definitivo. Agora, antes de mais nada, eu preciso dizer uma coisa para vocês. A execução provisória da sentença, ela tem como objetivo a mesma coisa da execução definitiva. Como assim? Como assim, Viviane? O que você está dizendo? Olha só, se eu estou pleiteando, através da execução provisória da sentença, o cumprimento de uma obrigação, essa obrigação é a mesma do título judicial, é a mesma. Digamos que eu consegui que o julgador, ele entendesse que determinado servidor público tem direito a uma gratificação, né? A uma gratificação. E aí ele reconheceu isso na sentença, o tribunal da segunda instância também, o recurso extraordinário não recebeu o recurso extraordinário atribuindo efeito suspensivo, eu já posso pedir o cumprimento provisório dessa sentença. Eu vou pedir o quê nesse cumprimento provisório de sentença? Que essa gratificação, que esse valor a mais seja inserido na remuneração desse servidor público. E o que é que eu pediria se essa sentença já tivesse transitado em julgado? A mesma coisa. Compreendem? Então, o objeto do cumprimento provisório da sentença, ele não é distinto do objeto do cumprimento definitivo de uma sentença. O que vai mudar uma coisa, o que diferencia um do outro, aí é muito importante que a gente tenha em mente, a gente compreenda isso, é os meios utilizados no cumprimento provisório de sentença para evitar um dano caso essa sentença seja modificada, tá? As peculiaridades, as garantias que a lei prevê em favor do devedor neste momento, né? Do cumprimento da execução provisória da sentença. Deixa eu ficar pequenininha de novo. Opa. Só um minutinho aqui, gente. Ainda estou precisando ficar mais hábil aqui nesse negócio. Vamos lá. E que peculiaridades são essas? Na verdade, por que elas existem? A gente já tem uma noção de por que elas existem. Se o cumprimento é provisório, é preciso de fato aí ter algumas garantias de que, caso seja modificada a sentença, o devedor não sofra um prejuízo irreparável. Então, olha só. O que tem aqui? Deverá se sujeitar a um regime em razão da possibilidade de sua modificação, né? Um regime diferente do cumprimento definitivo da sentença. Quais são esses elementos desse regime aí? A obrigação de reparar eventuais danos ao executado caso a sentença seja modificada. A sentença foi modificada, o executado sofreu dano, ao ser exigido para cumprir a sentença provisória, então é natural que aquele que teve a vantagem, né, nesse cumprimento provisório da sentença de um título que foi modificado posteriormente, repare eventuais danos. Mas vamos entender como é que isso funciona. Perda dos efeitos da execução, aqui é uma obviedade. Se eu tenho uma penhora, se eu tenho alguma coisa em processamento, isso tudo vai deixar de ter efeito. E possibilidade de determinação de caução pelo exequente. O que é caução? O que é caução? Garantia, né, gente? Uma possibilidade aí do juiz determinar
que o exequente, ele preste caução, ele deixe depositado no juízo alguma garantia, pensando o quê? Na modificação posterior da sentença, caso ocorra. Aí diminui aí a possibilidade de dano, né? Afasta um pouco a possibilidade de dano do executado. Eita, vamos aqui. Eu falei sobre a dispensa da caução na execução provisória. Se a gente está falando de sentença sujeita à execução provisória e que por essa razão ela pode vir a ser modificada, a gente precisa ter o quê? Garantias. E caso ela seja modificada, o devedor não vai ter prejuízo. Poxa, mas nem sempre o credor tem como prestar essa garantia, oferecer algum tipo de garantia, nem sempre. Então, se o credor, né, o exequente, ele não tiver como apresentar garantias, ele não vai poder pedir a execução provisória da sentença. O legislador pensou nisso também. O legislador tem que pensar em tudo, né? Ele não consegue pensar em tudo, mas ele precisa tentar. Hipóteses de dispensa da caução na execução provisória da sentença. Olha só. Inciso 1. O crédito for de natureza alimentar, independentemente da sua origem. Gente, claro. Vamos lá. Imagine uma sentença de uma ação de alimentos. Aqui eu vou usar o exemplo mais óbvio, né? Uma sentença de uma ação de alimentos. Quem está figurando aí no polo ativo, né? O autor da ação, ele precisa desses alimentos para sua subsistência, para sua sobrevivência. Imagina ele ter que esperar o trânsito de julgado dessa ação, com um judiciário super lento como é o nosso. Eu acho que não existe no mundo um judiciário célere a ponto de deixar toda a sociedade satisfeita com sua velocidade. Mas, aqui no Brasil, a gente sabe que o judiciário ele é muito lento e tem muitos fatores que contribuem para isso, que não é o foco do nosso papo aqui, porque se a gente fosse falar sobre isso, eu ia ter que gravar 10 horas de vídeo. Mas que é um fato notório, todos nós sabemos que o judiciário é muito lento. Então imagina, se eu só pudesse executar uma sentença quando ele transitasse julgado. Beleza, já posso executar. Mas se eu estou falando de crédito de natureza alimentar, não posso presumir que todo autor que tem um crédito de natureza alimentar tenha uma caução para prestar. Então, se ele não tem a possibilidade de prestar caução, ele não vai receber o crédito dele? A gente está falando de subsistência, de sobrevivência. Né? Então, aqui temos uma exceção com uma justificativa extremamente relevante. Vamos lá. Inciso 2. O credor demonstrar situação de necessidade. Olha, aqui é amplo para você imaginar a situação de necessidade. É muito amplo, muito amplo. Eu não tenho como definir essa necessidade. Isso aqui vai necessitar, situação de necessidade que vai necessitar, mas vai requerer que o autor aí, o exequente, demonstre ao juiz que, de fato, se for aguardar o trânsito julgado, ou se tiver que prestar caução, aí o dano será maior. Tá? A necessidade aqui ela vai ter que ser demonstrada, e aí a necessidade ela pode ser entendida sob várias óticas e vários aspectos. Inciso 3. Pender o agravo do artigo 1042 do Código de Processo Civil. Gente, esse agravo do artigo 1042 é o agravo que se utiliza para destrancar os recursos extraordinários. O que é isso? Se vocês já estudaram recurso, vocês sabem que para os recursos subirem para as instâncias extraordinárias, eles têm um critério de admissibilidade mais rigoroso do que determinados recursos. Então, muitas vezes, há nesses recursos decisões que impedem
a análise do mérito, até mesmo a subida para a instância extraordinária, porque esses requisitos de admissibilidade foram entendidos como inexistentes no recurso. Então, qual é o recurso utilizado contra essa decisão? É o agravo do artigo 1042 do Código de Processo Civil. Esse agravo, se você utiliza esse agravo, né, que é para o destrancamento aí, se tiver nessa pendência aí, enseja também uma hipótese de dispensa da caução na execução provisória da sentença. Olha só, o inciso 4, ele é bem interessante. Por quê? A sentença a ser provisoriamente cumprida tiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ, ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Eu também não vou precisar de caução nesse sentido. Sabe por quê, minha gente? Porque essa sentença daí, ela dificilmente será modificada. Veja bem, a sentença ela está em consonância, ela está de acordo, ela está de mãos dadas com o entendimento das cortes extraordinárias. Se ela está em consonância, se ela está de mãos dadas, se ela está de acordo com o entendimento das cortes extraordinárias, essas cortes dificilmente vai mudar o seu posicionamento e modificar essa sentença. Então, a chance de modificação dessa sentença, ela é baixíssima. Tá? Só não posso dizer inexistente, porque não seria muito responsável da minha parte, mas é baixíssima, é baixíssima. E no caso do acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos, ele tem um efeito de vincular. Então, veja que as situações previstas na dispensa da caução, na execução provisória da sentença, elas foram pensadas sobre a ótica da necessidade e sobre a ótica da impossibilidade, da baixa possibilidade de modificação da sentença. Compreenderam isso? Vamos para frente? Vamos para frente. Bom, aqui a gente tem o cumprimento definitivo da sentença, vou deixar para outro vídeo, tá? Para vocês ficarem só com o cumprimento provisório na cabeça. Lembrando que não é suficiente, vou até ficar maiorzinha para dizer isso. Lembrando que não é suficiente a gente apenas assistir uma aula. Não é suficiente a gente apenas ler uma fonte de informação, como uma apostila, uma doutrina. Estudem o processo civil com exame da lei, aulas e leitura de doutrina, tá? Esses 3 pilares são necessários. Vamos ficar aqui, daqui a pouco a gente volta com o cumprimento definitivo da sentença.